Óleo de rícino no rosto. E aí, você tem visto por aqui na internet? Ele vai melhorar ruguinhas? Vai trazer aquele efeito tipo Botox natural? Esse óleo está cada vez mais aparecendo aqui nas redes sociais. E tem muitas promessas. Mas será que isso é verdade? Será que melhora rugas, flacidez, olheiras, cílios, sobrancelhas, hidrata, melhora a acne? Parece que dentro de uma garrafinha já melhora todos os problemas da dermatologia. E aqui parecem sempre umas promessas e eu quero ir atrás dessa verdade, ir atrás dos estudos. E foi exatamente o que eu fiz para dizer aqui sobre o óleo de rícino. E já vou te adiantar uma coisa, eu achei que encontraria basicamente receitas caseiras e pouca ciência, mas eu encontrei muitos estudos interessantes, inclusive em seres humanos. Só que eu encontrei um abismo entre aquilo que os estudos realmente comprovam e aquilo que está mostrando aqui na internet. Então hoje eu vou te mostrar o que realmente sabemos sobre o óleo de rícino na nossa pele, no nosso cabelo. Pode ser interessante quais promessas que não têm comprovação científica nenhuma. E principalmente no final vou te dizer onde eu colocaria esse óleo de rícino numa rotina de skincare para uma pele mais madura ou com acne ou para os cabelos. Vamos lá, me acompanha até o final que tem muita coisa legal sobre o óleo de rícino. Primeiro, o que é o óleo de rícino? O óleo de rícino é extraído da semente do Ricinus communis. Ó, você talvez já conheça com um nome muito simples. Óleo de mamona, Mas em cosméticos é mais comum a gente chamar de óleo de rícino. Em inglês fala castor oil. E ele tem uma composição bem peculiar. A maior parte desses ácidos graxos desse óleo chama ácido ricinoleico. Ricinoleico, tá bom? Difícil de gravar, né? Fala óleo de rícino, óleo de mamona, ou castor oil, todos os três são sinônimos, tá? E isso é importante porque este ácido graxo, que é chamado de ácido ricinoleico, ele é justamente um dos componentes mais estudados do óleo de rícino ou óleo de mamona. E existem trabalhos experimentais provando que essas propriedades do ácido ricinoleico como anti-inflamatório. Agora, atenção para uma diferença que eu quero que você guarde durante todo este vídeo. Mecanismo biologicamente interessante não é a mesma coisa que um resultado clínico científico comprovado. Isso é um erro enorme aqui nas redes sociais, porque senão vai fazer receita caseira, vai dar até problema, tá? Então descobre-se uma substância que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, e lá no laboratório, e no dia seguinte está todo mundo dizendo aqui que vai rejuvenescer 20 anos, que é efeito de Botox. Não é bem assim que funciona, tá bom? Então vamos para aquilo que interessa. O que aconteceu quando os pesquisadores realmente colocaram esse óleo de rícino na pele das pessoas? Então agora que é importante saber ciência. Existe estudo para rugas e para pele ao redor dos olhos? Existe sim. Esse provavelmente é um estudo mais interessante aqui para a gente começar essa discussão. Um trabalho publicado no Journal of Cosmetic Dermatology avaliou uma formulação tópica contendo o óleo de rícino em pessoas com pigmentação na região daqui dos olhos, tipo umas olheiras, né? E o produto foi utilizado 2 vezes ao dia durante aproximadamente 2 meses, 60 dias, tá? 25 pessoas entraram nesse estudo e 22 completaram esta avaliação. E os pesquisadores observaram uma melhora desta pigmentação. Isso é legal, né? Mas encontraram algo que eles acharam assim mais interessante ainda. Houve uma melhora das rugas e da flacidez abaixo dos olhos. Então, assim, era para olheira, acabou melhorando rugas. Então, quando você lê isso rapidamente, parece que encontramos um produto maravilhoso, não é? Mas aqui que mora o problema. Aqui é que precisamos ter um certo cuidado. Porque esse estudo tinha umas limitações importantes. Era pequeno, com poucas pessoas até finalizaram esse estudo e principalmente não havia um grupo controle para fazer a comparação em quem não usava o óleo de rícino, tá? Portanto, a gente não pode afirmar com toda certeza, né, que tá comprovado que o óleo de rícino vai rejuvenescer essa região das pálpebras, tá bom? Então, não é bem assim. Existe estudo, mas foi um estudo maravilhoso? Talvez nem tanto, tá? Existe sim um sinal clínico de que parece que esse óleo vai ajudar na pele. Mas isso para mim é algo interessante que a gente sabe que dá uma melhora, mas precisa de estudos mais profundos, tá bom? Entendeu? Mas por que as rugas então podem parecer que estão melhores com esse óleo de rícino? Aqui entramos em algo que faz assim um sentido na parte da dermatologia.
Quando pensamos no envelhecimento da nossa pele, pensamos, lógico, no colágeno. Porque a aparência envelhecida não vai depender, ela não depende só do colágeno, depende também da hidratação. Então, não é só a perda do colágeno, que todos nós, após os 20 aninhos de idade, já começamos a perder. Mas você imagina um tanque cheio de gasolina no seu carro. No início, ele está aqui, o ponteiro, o tanque está cheinho, então ele vai começar a descer, só que no início tem tanto combustível, que você não vai perceber. A mesma coisa do colágeno. Quando a gente está com 20 aninhos, a gente tem tanto colágeno que a gente não percebe que o ponteiro começou a cair. Só a partir dos 40 que a gente vai notar que vai cair o contorno, vai dar aquela bolsinha aqui, bigode chinês da marionete. Então, o colágeno, ele é o rei da nossa flacidez. Só que não é só isso. Vai depender da hidratação, da integridade da barreira da pele, da textura, da superfície, da pigmentação, da exposição solar. Então, não é só a perda de colágeno. Então, imagina uma pele bem ressecada. Ela apresenta mais fissuras, mais irregularidades. É por isso que após a menopausa, quando a gente perde estrogênio, a gente já tem a pele mais seca e mais aparência de rugas. As linhas ficam muito mais aparentes. Então agora, quando você melhora aquela hidratação, aquela perda de água, quando você dá uma barreira, isso ajuda a melhorar. A superfície vai ficar mais lisinha, as linhas mais aparentemente parece que melhoraram, mas isso não significa às vezes que você está produzindo colágeno, entendeu? Então assim, você melhorou aquela superfície, mas não melhorou lá dentro. Então você melhorou a qualidade de pele, a superfície da sua pele, tá? E aí que os óleos são interessantes, e o óleo de rícino é um deles. Ele funciona exatamente como emoliente e pode ajudar a não perder tanta água pela pele, tá? Então, para uma pele madura, isso pode ser especialmente útil porque com o envelhecimento, particularmente após a menopausa, a gente tem alteração bem importante da hidratação da barreira cutânea na composição da pele, porque a falta do estrogênio faz com que a gente fique com a pele mais fina, com menos retenção de água, tá bom? Então não é só o colágeno. É por isso que quando você vai ver que um dermatologista que comenta sobre dicas de rejuvenescimento, você vai ver que o primeiro pilar é a hidratação. Você pode perceber, hidratação e proteção, entendeu? Então depois é que vem as outras coisas. Então, existe uma diferença enorme entre dizer o óleo apagou as minhas rugas e dizer minha pele ficou mais hidratada e algumas linhas ficaram visualmente menos aparentes. Entendeu? Então, a segunda explicação para que o óleo de rícino não seja tão plausível é isso. Não é tanto que trata, né? Mas sim faz um efeito de emoliência. E a história de botox natural? O óleo de rícino é um botox natural? Bom, aqui eu preciso acabar com a festa. Infelizmente, tá? O óleo de rícino não é botox natural. A toxina botulínica possui um mecanismo completamente diferente. Ela é até injetada, né? Diretamente ali na região das ruguinhas. Que ele vai interferir ali na liberação da acetilcolina, que é um tipo de neurotransmissor entre uma célula e outra, para dar uma minimizada ali nas rugas dinâmicas. A ruga não é aquela fixa, aquela que já marcou, aquele 11zinho aqui. Aquela ali chama ruga fixa. A ruga dinâmica, aquela que eu estou expressando e está aparecendo. Então o Botox vai agir justamente ali e é injetável até os dias de hoje. O Botox ele não pode ser comparado com óleo de rícino, né? O Botox é um tratamento clássico, já existe há tantos anos para rugas dinâmicas. Então assim, a gente consegue melhorar um pouquinho de ruguinhas porque o óleo de rícino ele dá aquela hidratada, mas não vai paralisar igual o Botox, tá? Então ele não tem esse efeito Botox-like que a gente chama. Não substitui Botox. Então, da onde que vem essa comparação, né? Que as pessoas falam que óleo de rícino é o novo Botox, Botox natural. Provavelmente porque a pele melhorou a aparência. Se você coloca um produto bastante emoliente, né, hidratante naquela pele mais ressecada, vai ficar mais lisa, mais luminosa, as linhas superficiais, né, vão parecer menos visíveis. Então, visualmente, você olha e pensa, minha ruga melhorou. E melhorou mesmo, mas não paralisou, tá bom? Então, assim, é perfeito, mas não paralisou aquela ruga. Então, o mecanismo não tem nada a ver com toxina botulínica, vulgo Botox, tá? Portanto, se alguém vender óleo de rícino aqui dizendo assim, novo Botox, Botox natural, desconfia, porque isso aí não é verdade, tá? Isso aí não precisa nem ir muito a fundo, porque a gente sabe que não. E para pele madura? Aí fica mais interessante. Me acompanha que aqui tem muita informação, tá bom? Aqui tá a parte que eu acho mais relevante em relação ao óleo de rícino. Muitas mulheres depois dos 40 ou 50 anos cometem um erro na rotina de skincare. Tentam corrigir absolutamente tudo adicionando mais ativos, mais e mais e mais. Por exemplo, mais retinol, mais ácido retinóico,
mais vitamina C, mais esfoliante, mais produto, tudo que vai ouvindo na internet, vai adicionando, vai comprando e esquece de uma coisa muito básica, que é a barreira cutânea, que é a hidratação. Então a pele madura, irritada, é uma pele que vai envelhecer mais rápido. É simplesmente uma pele que não tem proteção, então ela começa a craquelar, tá? Quando a barreira começa a sofrer, aparece então a ardência, vermelhidão, descamação, aumento de sensibilidade. Às vezes a pessoa nem sente tudo isso, mas sente que a pele está mais envelhecida. E as próprias linhas podem ficar mais aparentes. Isso é um fato que a gente vê, né? E nesse cenário, um bom emoliente vai ganhar espaço. Então não é porque ele seja revolucionário, mas porque vai reduzir aquela agressão e melhorar a hidratação, produzindo aquela aparência que é bem mais bonita da pele, né? Então, o óleo de rícino não pode entrar exatamente nesse contexto aí. Se eu passaria óleo puro no meu rosto inteiro? Olha que pergunta, porque assim muitas pessoas vendem isso. Não necessariamente. E aqui está uma simplificação muito comum aqui nas redes sociais. Presta atenção, óleo e hidratante não são sinônimos, entendeu? Um bom hidratante pode combinar ali um mictante, um emoliente, componente que repara a barreira. O óleo oferece principalmente uma ação emoliente e oclusiva. Portanto, uma pele seca, madura, pós-menopausa, é mais lógico pensar neste óleo como uma ação complementar no seu skincare, assim, não como um substituto da sua rotina. Por exemplo, uma limpeza suave, um tratamento mais indicado pelo seu dermatologista, um hidratante, e se houver necessidade de uma boa tolerância, uma quantidade bem pequena de óleo por cima, principalmente à noite. E não precisa transformar o rosto todo numa frigideira com óleo, tá? Algumas gotas já vão ser bem suficientes. Então, muito produto não vai significar aquele muito resultado, vai ser até desperdício. E na região dos olhos, aqui a conversa fica muito interessante, porque temos um estudo bem bacana em humanos. Esse ensaio clínico avaliou o óleo de rícino 100%, prensado a frio, aplicado nas pálpebras de pessoas com blefarite, que é uma inflamaçãozinha, a gente chama de tipo uma dermatite aqui nos cílios, tá? E um olho recebeu o tratamento e o outro serviu como comparação. É verdade, um tratou, o outro não tratou. Foram 26 participantes, então, entendeu? Um olho teve o tratamento, o olho não teve tratamento. Então, foi comparação na mesma pessoa. E após 4 semanas foram observadas melhoras nesses sinais de blefarite, de inflamação das pálpebras. Então, os sintomas melhoraram bem. Não significa que o óleo de rícino seja um tratamento universal para blefarite, não é isso. Muito menos que você deva comprar o óleo de rícino e começar a passar nessa região, até porque o risco de problema nos olhos existe. Mas mostra uma coisa, existe algo atrás desse óleo de rícino que seja anti-inflamatório, que melhorou na própria pessoa. Então, agora preciso dizer uma advertência, porque o óleo de rícino cosmético não é colírio. Então, se ele bater no olho, pode inflamar, tá bom? Não pode pingar esse óleo dentro dos olhos, porque senão pode dar uma inflamação e você ter um problema sério e ter que correr para o oftalmologista. Então, essas pesquisas, elas servem como se fosse assim, sinais de que algo existe ali, mas não é para fazer em casa, não é para repetir. Então não pinga óleo cosmético dentro dos olhos, cuidado, fica passando pertinho, porque pode entrar e dar problema. Existem produtos oftalmológicos estéreis que podem utilizar componentes oleosos em suas formulações, mas não dessa forma que às vezes vai comprar, vai passar e vai dar problema, tá bom? Isso é completamente diferente de a gente pegar um frasco de óleo, de rícino ou qualquer óleo e pingar aqui nessa região e ter um probleminha aí muito sério, tá? E nos cílios e nas sobrancelhas? As pessoas ouvem muito falar, né? Faz crescer ou não? Essa é provavelmente uma das maiores promessas que você pode ouvir por aqui, do óleo de rícino, né? Passa nos cílios que eles vão crescer. Passa na sobrancelha que os fios vão voltar. Aqui eu pisaria no freio. Ouve o que eu tenho para te dizer. Até o momento não temos essa ciência, né, essa evidência robusta de que o óleo de rícino nos cílios, nas sobrancelhas vão fazer crescer de forma significativa. Existem hipóteses sim, que o ácido ricinoleico ele tem umas vias biológicas para ajudar,
né, nesse crescimento dos pelos. Mas a hipótese não é um tratamento comprovado, não. O que pode acontecer? O óleo pode melhorar a lubrificação desse fio, do cabelinho, tá? Reduzir aquele ressecamento, diminuir a quebra, e um fio menos quebradiço pode parecer mais bonito, mais brilhante e até mais cheio aquela região de pelos, tá? Mas isso é completamente diferente de afirmar que aquele óleo estimulou o crescimento do folículo do pelo, né, do fio. Porque senão eu assim, não venderia essa promessa de crescimentos de cílios e de sobrancelhas se não houvesse, né, uma ciência por trás. E na acne, afinal, o óleo de rícino é bom ou não? Então é outra verdade aqui da internet que precisa de mais ensaios clínicos. Ele vai desentupir poros? Então, é uma afirmação que você vai ver circular bastante aqui. Existem dados laboratoriais que já são bem interessantes, que mostram a ação antimicrobiana, antibacteriana do óleo de rícino, tá? Mas, novamente, isso não vai transformar esse óleo no tratamento clássico para a acne. Se você tem acne, existem ativos que nós dermatologistas passamos com muita eficácia, muita ciência por trás, tá? Que são os retinóides, os azelaicos, peróxido de benzoíla. Isso tudo depende do dermatologista, vai olhar para você, às vezes precisa tratamento oral. Então, tudo depende do tipo de acne, são vários graus e qual que a gente usaria no seu caso, tá? Então, eu não trocaria esses produtos que já são bem estabelecidos com óleo de rícino aí, e dando às vezes até problema. Além disso, algumas pessoas simplesmente não toleram óleos, né? Esses óleos são pesados, pode até trazer mais problema de oleosidade. Então, se a pele é muito acneica, muito oleosa, eu faria um teste numa pequena área, né? Antes de decidir espalhar no rosto todo e trazer um problema de obstrução. Bom, e como que a gente vai escolher esse óleo de rícino? A gente vai comprar qualquer um? Claro que não, né? Se vocês quiserem experimentar, eu começaria pela procedência. Então, tem que escolher um óleo de rícino, um produto destinado para uso cosmético, de skincare. Eu prefiro formulações simples e sem fragrância, principalmente usados para peles sensíveis, né? Produtos prensados a frio, eles são muito divulgados porque o processo utiliza menor exposição térmica durante a extração, mas não transforma esse prensado a frio no sinônimo automático de eficácia de dermatologia isento de problemas, tá? Isso também seria um exagero. Uma outra recomendação é testar numa pequena área. Mesmo os produtos naturais podem causar dermatite de contato, que é uma alergia, e natural não significa que não vai dar alergia. Muitas pessoas confundem isso, que é natural, é de planta, não vai dar problema. Vai sim, lembra do limão. O limão é vegetal e ele pode trazer queimaduras e até séries com bolhas, tá? Então, o óleo de rícino, ele também precisa ter muita atenção, muita cautela, não é porque é natural, porque é prensado a frio, que tem antioxidante, ação antimicrobiana que você vai sair usando, você pode ter um problema sério aí com isso também. Grava isso, natural não significa que é hipoalergênico, que não vai trazer problema. Então essa frase tem que estar escrita na porta de toda loja de cosmético, você nunca viu isso, né? Você acha que natural, que é vegetal, tá tudo bem. Não é assim, tá bom? E como eu usaria numa pele madura, né, o óleo de rícino? Se a pele for seca e tolerar bem, à noite, depois da limpeza e do hidratante, eu começaria com uma ou duas gotinhas de óleo de rícino, espalhando uma camada muito fininha. Não é necessário utilizar todas as noites, desde o primeiro dia, pode ir alternando. Então, observa como é que a sua pele vai reagir. Se você usa tretinoína, outro retinóico, né, retinal, retinol, ácido retinóico, não significa que é para abandonar esses produtos, não, que eles são clássicos, eles têm muita ciência, né, em termos de flacidez, de colágeno, melhoria de rugas. Mas se sua pele estiver irritada, escamando ou ardendo, o primeiro passo é rever a agressividade da rotina. Às vezes você tem que parar com o retinóico, né, usar um hidratante por um período. O óleo de rícino, às vezes, ele vai ajudar nesse efeito aí de lubrificação. Assim, ainda nada superou o efeito do retinol, retinal e ácido retinóico em resultados de rugas, de colágeno, melhoria desse glow, desde que, lógico, usado na concentração correta para o seu tipo de pele. Às vezes a pessoa não consegue usar os retinóides, a gente vai ter que usar o bacoquiol, que é um retinóide like, então ele é de uma outra extração, já não é a vitamina A. Então, por quê? Porque peles sensíveis às vezes não conseguem usar retinóicos. Então, o óleo de rícino aí pode vir auxiliar nesse tratamento.
Tá usando retinol como bakuchiol ou qualquer coisa, não precisa abandonar. Então a gente tem que fazer às vezes uma associação de tratamentos. E lembre-se, nenhum óleo vai substituir seu protetor solar. Então se você quer realmente preservar seu colágeno, reduzir o envelhecimento, proteção solar continua infinitamente mais importante do que qualquer óleo viral aqui da internet, tá bom? Então agora o meu veredito sobre óleo de rícino. Depois de analisar essa literatura, eu colocaria o óleo de rícino em uma categoria muito interessante. Não é milagre, mas também não é simplesmente bobagem aqui da internet. Existe sim uma plausibilidade biológica, existem estudos experimentais mostrando atividade anti-inflamatória relacionada a esse ácido ricinoleico. Existe um pequeno estudo clínico mostrando resultados interessantes em pigmentação, em rugas, em flacidez, principalmente na região ao redor dos olhos. E existe estudo clínico também avaliando seu uso nas pálpebras em pessoas que têm a blefarite, que é a inflamação ali nos cílios, tá? Mas ainda faltam estudos maiores, randomizados, controlados, bem desenhados. Então fica uns estudos assim, muito pequenininhos para a gente falar, nossa, que legal, né? Não é bem assim. Portanto, rugas pode melhorar, principalmente naquela aparência de linhas relacionadas a ressecamento, mas ainda falta aqueles estudos robustos, né, contra que vai atacar ali no envelhecimento, como nós temos com os ácidos retinóicos, retinol, retinal. Então, pele madura e seca, bom, aqui eu acho bem interessante como um emoliente complementar, não vai substituir, mas complementa tudo bem. Olheiras, existe um estudo preliminar bem interessante que eu comentei, mas não é um tratamento milagroso. Cílios e sobrancelhas, evidência ainda muito insuficiente para dizer que olha como cresceu. Então, acne, eu não trataria como uma coisa inicial. Nós temos ativos mais assim com sim, estudo científico, né, robusto ali para tratamento de acne. E agora aquela promessa aqui, ó, nada a ver. Botox natural é um substituto? Claro que não, né? E talvez essa seja a parte mais importante aqui deste vídeo. Na dermatologia, um produto não precisa ser milagroso para ser útil. Ele tem a sua ação, mas não como Botox, tá? Às vezes um ingrediente simples, barato e bem utilizado pode ter um lugar interessante na rotina. O problema começa quando pagamos por uma propriedade daquele produto e transformamos em 10 promessas que a ciência nunca fez. Eu continuaria ali usando os retinóides, né, indicados aí pelo seu dermato, antioxidante, hidratante, né, protetor solar, água termal, e colocaria o óleo de rícino como aquilo que pode fazer o que ele realmente veio fazer, que é um coadjuvante interessante, especialmente para aquelas peles secas, maduras, enquanto a gente espera resultados em estudos maiores, ok? Agora eu quero saber uma coisa, você já usou o óleo de rícino, que é o óleo de mamona, e nos cílios, no rosto, nas sobrancelhas, na olheira? Se você gosta quando eu pego esses produtinhos aí que estão viralizando aqui, eu vou procurar esses estudos, te trazer aqui mais ciência, mais clareza, para que você, né, consiga definir, não caia nas teias, às vezes, de alguma, né, algum atrativo que realmente ele não faz, que às vezes pode até piorar, tá bom? Essas promessas da internet aqui, a gente sabe como é que é, eu também sigo muitos perfis e te falo, é um perigo, né, que a gente vê às vezes dentro do consultório, como eu tô aqui dentro da minha clínica, como que a gente vê às vezes a pessoa com uma queimadura, uma dermatite, ela nem associa que foi aquele produtinho que a fulana, o fulano indicou lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, tudo bem? Então assim, tem que tomar muito cuidado, porque a ciência está aí para nos auxiliar, né? A gente sabe que existem receitas caseiras, mas assim, existem produtos também que eles podem trazer muito problema, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa clareza, né? Espero que resultados de estudos mais científicos venham para que a gente, né, tenha mais assim robustez em vir aqui fazer um vídeo com mais embasamento científico, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui, se você me acompanhou até este instante. Muito obrigada se você der uma curtidinha, adoro, tá? E compartilhe esse vídeo para quem às vezes ouve dizer certas coisas, mas não ouve ciência. Um beijo, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Ah, e obrigado por você já me seguir aqui, porque meu vídeo
Ele é bem simples, não tem ninguém aqui do meu lado me filmando. Eu que faço, assim, não tem muita sofisticação, mas é feito com amor. Um beijo. Tchau, até a próxima.